Boa noite. Hospitais lotados e fila para conseguir uma vaga em leito de UTI. Apesar do cenário já ser crítico, o secretário estadual de saúde disse hoje que o pico da pandemia deve acontecer até o fim do mês. E para tentar frear a disseminação do coronavírus, o prefeito Marcelo Crivella anunciou restrições na circulação de pessoas em 11 bairros da cidade. E em Niterói, moradores amanheceram tendo que respeitar medidas mais rígidas contra a Covid-19. Vamos falar também sobre a inauguração do Hospital de Campanha Parque dos Atletas, na Zona Oeste, e da terceira fase da vacinação contra a gripe. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. Hospitais lotados, pacientes com coronavírus na fila de espera por uma vaga de UTI e as enfermarias quase na capacidade. A saúde pública no Rio, assim como em outros estados, tem trabalhado no limite e a previsão é que em 10 dias os hospitais particulares também entrem em colapso. Dívia Vale amava ser mãe. Tinha 4 filhos, mas o Dia das Mães desse ano não teve motivo para comemoração. Dívia, de 40 anos, e o marido Aníbal, de 54, morreram no domingo depois de lutarem por uma semana contra a Covid-19. Somos uma família que estamos aí sofrendo agora. Ontem à noite perdi meu cunhado e hoje, pela madrugada, às 3 horas, perdi minha irmã. Para a estatística aí dessa doença que está se alastrando aí no mundo todo. Até agora, só 25% dos novos leitos prometidos para o fim de abril foram abertos. 447 pacientes estão na fila de espera por uma vaga de UTI e até as emergências estão quase lotadas. A previsão é que nos próximos 10 dias, os hospitais particulares também entrem em colapso. Em 10 dias, a gente dobrará o número de casos de Covid-19. Dobrando o número de casos de Covid-19, automaticamente, consequentemente, a gente vai dobrar a necessidade de leitos nos hospitais de campanha. Ele vai diminuir um pouco essa pressão, mas isso é uma preocupação grande para a gente. Enquanto não se descobre a cura da Covid-19, pelo menos um antídoto para combater a saudade vem ajudando pacientes em isolamento na rede municipal. Foi desse jeito que o Gilvandro, internado há 10 dias, conseguiu rever a esposa e o bichinho de estimação. Pode ficar tranquilo, que tá todo mundo bem aqui, tá? Aqui o pessoal tá todo mundo perguntando por você. Estou chorando de felicidade, graças a Deus, tá bom? E em reunião com deputados estaduais e membros do Ministério Público, o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, falou sobre a curva do coronavírus aqui no Rio. O nosso grupo de especialistas vem fazendo acompanhamento, eles conseguem fazer uma projeção para no máximo 15 dias na frente, com alguma previsibilidade. A partir daí se perde a capacidade. Então, a gente imagina que o pico no estado do Rio de Janeiro vai ocorrer agora entre a terceira e última semana do mês de maio. Qual a dúvida nossa? Se a curva se comportará como uma curva que tem um pico e logo começa uma descendência, como foi a curva de Itália ou Espanha, ou será uma curva mais parecida com os Estados Unidos, que atingiu um pico e andou de lado durante um tempo num platô. Então, isso a gente não tem como prever, não tem como ter certeza. E o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou hoje restrições de circulação de pessoas em 11 bairros da cidade. As novas medidas foram publicadas numa edição extra do Diário Oficial do município e começam a valer já a partir desta terça-feira pelos próximos 7 dias. A região mais afetada é a zona oeste da cidade, que concentra a maior parte dos casos confirmados do coronavírus. Nesses locais existem centros comerciais ou praças que registram aglomerações. Os bloqueios parciais vão ser implementados na região central dos bairros de Santa Cruz, Freguesia, Taquara, Realengo e Guaratiba, na Zona Oeste, além de Madureira, Tijuca, Grajaú, Pavuna, Cascadura e Meier, na Zona Norte. A medida foi tomada depois de uma análise do crescimento dos casos do coronavírus no início desse mês. Mesmo que foi feito no calçadão de Bangu, será feito também, e de Campo Grande será feito nessas áreas. A nossa ideia é manter por 7 dias. Essas nossas medidas dependem muito da Polícia Militar.
Outra medida anunciada pela Prefeitura é a restrição de estacionamento nas praias cariocas. Quem não for morador dos bairros cortados pela orla não poderá estacionar. O decreto também prevê que casas lotéricas na capital fluminense não poderão mais receber apostas. Obras que não forem emergenciais estão proibidas. Bares, lanchonetes e restaurantes devem funcionar com as portas arriadas. O município ainda quer endurecer a fiscalização em favelas e, por isso, vai planejar ações em parceria com a Polícia Militar. Crivella também falou sobre a possibilidade de um lockdown em toda a cidade. Nós não temos autoridade jurídica para impedir o sagrado direito e cláusula pétrea da Constituição de ir e vir das pessoas saudáveis. Se tivéssemos um estado de sítio ou um estado de defesa, aí nós teríamos condições jurídicas de pensar nisso. Enquanto no Rio, praças e áreas com registros de aglomeração são fechadas, em Niterói, na região metropolitana, a Prefeitura decidiu pelo fechamento total do município. Os moradores já amanheceram tendo que respeitar medidas mais rígidas contra o coronavírus. Niterói amanheceu com o trânsito lento por causa dos diversos pontos de bloqueio instalados no município. Os servidores também começaram nesta segunda a medir a temperatura daqueles que chegam de outras cidades e encaminham a unidades de saúde da região quem apresenta quadro de febre. A gente espera duas evoluções, uma evolução, na velocidade do atendimento e outra das pessoas que não deveriam estar vindo para a cidade, podem adiar essa atividade, que não venham, só vem aquele que realmente precisa. A cidade é a primeira do Sudeste a adotar o bloqueio total de circulação. O objetivo é reestabelecer a taxa de isolamento social no patamar dos 70%, já que Niterói atualmente está em 56%. A medida estabelece multa de R$ 180 para quem permanecer nas ruas, praias e praças do município e será válida até esta sexta-feira. Estabelecimentos de serviços essenciais como mercados, padarias, farmácias, postos de combustíveis e pet shops seguem com funcionamento autorizado, mas há determinações especiais voltadas para esses comércios, como a obrigatoriedade de ter um fiscal de desaglomeração. Algumas regras um pouco mais rígidas de afastamento nas filas, de utilização de máscaras pelos funcionários, de álcool gel disponível para a clientela. No município vizinho, São Gonçalo, foram adotadas medidas mais brandas. O lockdown parcial vale de hoje até o dia 15. Estabelecimentos não essenciais serão obrigados a fechar e a permanência da população em vias públicas está proibida, mas não há multa. O governador Wilson Witzel determinou hoje que policiais militares podem dar apoio em ações de bloqueio para as prefeituras que decretarem lockdown no estado do Rio. E a Prefeitura de Búzios, na região dos Lagos, decretou toque de recolher a partir de hoje, das 11 horas da noite até às 6 da manhã. A proibição foi anunciada como forma de prevenção à Covid-19 e as exceções são as pessoas que precisam se deslocar para cumprimento de trabalho essencial, ida a hospitais e compra de medicamentos e alimentos. O objetivo também é impedir a realização de eventos noturnos e essa medida é válida enquanto o estado de calamidade pública decretado em âmbito municipal for mantido. E em Volta Redonda, no sul do estado, a Prefeitura permitiu nesta segunda-feira a reabertura do comércio varejista. Volta Redonda começou a flexibilizar o funcionamento dos serviços não essenciais na semana passada e autorizou a reabertura das lojas nesta segunda-feira. Representantes do setor alegam que a retomada foi necessária para tentar amenizar os danos. 6.000 pessoas já foram demitidas do comércio em Volta Redonda desde o início das restrições. Precisamos nos estruturar para sobreviver e passar por esse pesadelo, tirando um aprendizado para os nossos negócios. Além do varejo, camelôs, imobiliárias, agências de viagem e operadoras de turismo também puderam reabrir nesta segunda-feira. Para funcionar, os estabelecimentos devem abrir às 2 horas da tarde e só podem atender idosos até às 3.
Já o público geral pode ser recebido até às 10 horas da noite, mas respeitando algumas regras, como o uso obrigatório de máscaras, o número limitado de clientes de acordo com o tamanho de cada estabelecimento e o distanciamento entre as pessoas. Mesmo com as regras impostas antes mesmo das lojas abrirem, filas já eram registradas nas portas dos estabelecimentos da cidade. Neste centro comercial, as pessoas até utilizavam máscaras, mas não respeitavam o distanciamento recomendado pelos órgãos de saúde. Volta Redonda é o município do interior que mais registra casos de coronavírus em todo o estado. E com os hospitais lotados e demora na liberação de um leito, quem procura por atendimento médico no Rio tem enfrentado dificuldades. Isso afeta não só quem apresenta os sintomas da Covid-19, mas também muitos pacientes que sofrem de outras doenças. Há 2 anos, Dona Maria da Glória, de 69 anos, trata osteoporose num posto de saúde em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Mas por conta da pandemia, ela e todos os pacientes da fisioterapia tiveram tratamento interrompido. Em casa e sem acompanhamento médico, as dores aumentaram. Vai andar, fazer as coisas, dói muito. Vendo minhas costelas, parece que até inchado minhas costelas. E essa é a realidade de muita gente que não só teve tratamentos suspensos, mas que também tem enfrentado dificuldades para conseguir atendimento nos hospitais do Rio. E devido a este cenário, dados do Portal da Transparência do Registro Civil mostram que as mortes em casa aumentaram em 4 dos 5 estados que mais concentram óbitos por Covid-19. E o Rio de Janeiro aparece na lista, com aumento de 34,4% entre março e maio deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Esta médica explica o que pode ter contribuído para este aumento. Eu acho que o maior deles é o medo que as pessoas têm de procurar o hospital e se contaminar. Por outro lado, as doenças crônicas e as doenças cardiovasculares, como você sabe, são as que mais matam no Brasil e no mundo. Nós temos 30% de todas as mortes são por doença cardiovascular, elas não deixam de acontecer por causa do Covid. Nos cartórios, o registro de mortes por outras doenças como pneumonia, síndrome respiratória aguda grave e insuficiência respiratória, o aumento foi de 46,6%. Uma das alternativas é procurar o atendimento online. Eles liberaram a consulta, especialmente o que para nós é muito útil. Se eu já tenho meu paciente que eu já conheço, eu posso fazer uma consulta por telemedicina, ele pode me procurar e eu posso dar assistência para ele, para que ele possa continuar o tratamento das doenças crônicas e evitar, inclusive, de ir nas emergências do hospital. E a seguir, o Hospital de Campanha Parque dos Atletas é inaugurado na zona oeste da cidade. A estrutura foi montada com dinheiro da iniciativa privada. E hoje foi inaugurado mais um hospital de campanha aqui no Rio. A estrutura montada no Parque dos Atletas foi custeada pela iniciativa privada. O Hospital de Campanha do Parque dos Atletas recebeu pacientes através do Sistema de Regulação do Estado, que concentra os pedidos de internação das emergências do Rio. A unidade provisória é custeada pela iniciativa privada e deve funcionar pelos próximos 4 meses. Inicialmente, o Hospital de Campanha do Parque dos Atletas vai ter 80 leitos, sendo 30 de UTI. Até o final dessa semana, a gente deve estar operando com 100 leitos e até meados do final do mês, dia 20, a gente já deve estar com funcionamento full, capacidade plena de 200 leitos. Esses 200 leitos serão 50 leitos de terapia intensiva e 150 leitos de enfermaria. O custo da construção e da operação pelos próximos meses é de 50 milhões de reais, pagos por um consórcio de empresas. A inauguração da unidade foi antecipada diante do colapso no sistema de saúde público e privado do Rio. Este é apenas o 3º hospital de campanha em funcionamento, nos 9 prometidos pelo Estado. No sábado, o Hospital de Campanha do Maracanã, na Zona Norte, foi aberto. A estrutura foi levantada do lado de fora do estádio e funciona com 170 dos 400 leitos montados. No dia da inauguração, um curto-circuito provocou um princípio de incêndio, mas ninguém ficou ferido e o atendimento não foi afetado. Na Zona Sul, o Hospital de Campanha da Lagoa Barra está com a operação completa, com 200 leitos. No âmbito municipal,
atual, o hospital de campanha da Prefeitura, no Rio Centro, possui 100 dos 500 leitos em funcionamento. E foi lançado hoje um aplicativo para veiculação de informações sobre o coronavírus, mas com foco nos moradores de comunidades aqui do Rio. A iniciativa foi do Voz das Comunidades e contou com financiamento do Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. E quem conta mais detalhes para a gente sobre a plataforma é o fundador do Voz das Comunidades, Renê Silva. Quando o Voz das Comunidades e o Consulado Americano do Rio decidiram criar esse aplicativo, foi justamente para combater a desinformação sobre o novo coronavírus. Então, hoje, a gente está lançando para que a gente possa ainda combater essas informações falsas que estão circulando na internet. A gente tem informações, por exemplo, um painel com informações atualizadas em tempo real sobre os dados de coronavírus que são divulgados tanto pelas clínicas da família, quanto pela Prefeitura e o Governo do Estado. Então a gente tem agrupado essas informações especificamente das favelas do Rio de Janeiro. Também tem uma sessão de ao vivo, onde as pessoas podem acompanhar em tempo real tudo o que está acontecendo nas favelas e ficar informado sobre a nossa realidade, principalmente nesse momento de pandemia que estamos vivendo do novo coronavírus. E as provas práticas de direção do Detran estão suspensas por tempo indeterminado em razão da pandemia da Covid-19. De acordo com o órgão, os candidatos que já estavam agendados vão ter os exames transferidos para datas posteriores e vão ser informados com antecedência sobre a nova data de agendamento. O Detran informou ainda que os locais e horários da avaliação vão permanecer os mesmos. E começou hoje a terceira fase da vacinação contra a gripe. Devem ser imunizadas crianças de 6 meses a 6 anos de idade, pessoas com deficiência, grávidas e mulheres que deram à luz até 45 dias. Esta é a terceira e última etapa da campanha de vacinação, que termina no dia 5 de junho. No entanto, ela foi dividida em 2 fases. A expectativa é de que nesta fase 1 milhão de vacinas sejam aplicadas. O público-alvo desta etapa são bebês de 6 meses de vida a crianças de 6 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes e mulheres que deram à luz recentemente. Na próxima fase, que começa na segunda-feira que vem, será a vez de professores e pessoas com idades entre 55 e 59 anos. Pessoas que fazem parte dos grupos de calendários anteriores e que ainda não se imunizaram também podem procurar os postos de saúde. Foi o caso desta mulher. Sim, com certeza. Principalmente para mim, tenho problema de bronquite. Então, que a gente puder estar amenizando, né, fazendo a nossa parte. A imunização contra a gripe ajuda no diagnóstico de Covid-19. Se uma pessoa que já tenha sido vacinada chegar a uma unidade de saúde com sintomas, os médicos poderão descartar a possibilidade de gripe e encaminhar o paciente para exame de diagnóstico de coronavírus. É nessa época do ano que o vírus influenza também circula e a gente tem aí, em paralelo, o coronavírus. Então, seria uma forma da gente já eliminar um problema, eliminar uma causa de síndrome respiratória. Outra vantagem é que quanto maior o número de pessoas vacinadas, menor será a procura pelos postos de saúde e hospitais. Acho que a gente já tendo as pessoas imunizadas, a gente faz com que elas circulem menos, a vacinação é feita de uma forma rápida, elas voltam para o seu isolamento. Hora de saber como fica a previsão do tempo para este começo de semana e a Desirê Brant da Somar Meteorologia conta pra gente. Olá, Yasmin, muito boa noite também a todos que nos acompanham. Um novo sistema frontal está se formando no sul do Brasil e a frente fria associada a este sistema vai chegar à região sudeste a partir do meio da semana. Por enquanto o tempo segue firme, mas no finalzinho da quarta-feira o tempo começa a dar sinais de mudanças. A quinta vai ser um dia de chuva e no final da semana esfria de novo no Rio de Janeiro. Agora vamos aos detalhes das temperaturas. A terça-feira no Rio de Janeiro ainda será de tempo firme, com máxima de 25 graus na capital fluminense. A quarta também vai ser um dia de sol, com máxima de 26 graus. E é a partir da quinta-feira que tem previsão para pancadas de chuva por causa da chegada da frente fria. O novo sistema, além de provocar chuva, vai baixar a temperatura no final da semana.
E a seguir, começaram hoje as inscrições para o Enem e mesmo com os apelos para o adiamento, as datas foram mantidas pelo Ministério da Educação. Mesmo com os apelos para o adiamento do Enem por conta das mudanças no ensino provocado pela pandemia, o cronograma está mantido pelo Ministério da Educação e as inscrições começaram hoje. Veja na reportagem do Alexandre Tortoriello. As provas estão marcadas para 1º e 8 de novembro. A novidade deste ano é que o candidato pode escolher fazer o exame pelo computador, mas ainda assim presencialmente. Nesse caso, nos dias 22 e 29 de novembro. Com a suspensão das aulas presenciais e a adoção às pressas do ensino à distância, muitos especialistas afirmam que os alunos mais carentes saem prejudicados. Alguns sequer têm acesso à internet. Além disso, a baixa velocidade de conexão também pode dificultar o aprendizado. Na rede estadual do Rio de Janeiro, por exemplo, os estudantes já tiveram mais aulas fora do que em sala. Paula teve que comprar um computador para a filha de 8 anos, porque no celular o aplicativo travava toda hora. Não é a mesma coisa do que se estivesse estudando em sala de aula, com a professora, né? É completamente diferente. Eu acho que o rendimento é bem menor. Maria Eduarda diz que às vezes é difícil manter a concentração. Sempre tem alguém querendo jogar a conversa fora. Os amigos não falam coisas que a professora está passando na aula, sobre outra coisa. Apesar do rendimento mais fraco, a manutenção das atividades é importante para quando a situação voltar ao normal. Esse é um momento de você manter uma conexão psicológica. Você estar numa turma, né, à distância, mas você está mantendo um contato. Então, acho que isso é importante, porque o isolamento social já é algo muito prejudicial para a criança. Se ela não tiver nem esse tipo de contato, vai piorar ainda mais. Então, deve-se manter as aulas, sim. O Jornal do Rio termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 10:50 da noite. Você fica agora com as principais notícias do país e do mundo no Jornal da Band. Boa noite para você e até amanhã. Thank you.